Hoje no Café Profético pela manhã, eu refleti sobre as Nossas Senhoras, a Aparecida e Círio de Nazaré, uma de São Paulo e a outra de Belém do Pará. Ambas brasileiras, sendo que Nossa Senhora Aparecida é chamada a padroeira do Brasil. Acesse aqui no canal Cartas Proféticas, o Café Profético de hoje pela manhã, com essa reflexão. E já aproveitem e se inscrevam no canal. Isso é muito importante. Participem da campanha do Eu Me Inscrevo para apoiar o canal Cartas Proféticas. E também deem likes, ativem o sininho, comentem. Isso é muito importante acolher as opiniões, os comentários, as questões, as sugestões, as críticas civilizadas de todos e de todas aqui. Esta é mais uma edição do programa Bilhete Profético dentro do canal Cartas Proféticas. Faça também a sua assinatura para nos ajudar tanto aqui no canal Cartas Proféticas quanto no blog Cartas Proféticas. Então eu volto à questão da Nossa Senhora Aparecida. Li vários comentários nos vídeos que existem aqui no YouTube e fico chocado com as vulgaridades, com o fanatismo, com o fundamentalismo a respeito deste evento histórico, antropológico e até psicológico, sem desconsiderarmos os fatores econômico, político e social que compõem todo o panorama do evento Nossa Senhora Aparecida. Eu volto ao assunto para pensar um pouco, ainda que com muito cuidado, respeito, um pouco mais cientificamente sobre o papel de Aparecida na história do Brasil. E para isso eu me sirvo de alguns estudos que não são considerados donos da verdade, mas que ajudam a pensar no momento em que a reflexão, a análise e a ciência são tão desprezados em nosso país, exatamente por quem quer que o nosso país afunde na ignorância e no obscurantismo. E aí entra a religião para exercer esse papel de encobrir a inteligência, encobrir a pesquisa, encobrir as descobertas que devem se fazer através dos caminhos científicos. A grande pergunta é: se pescadores encontraram a imagem de Nossa Senhora Aparecida, antes chamada Nossa Senhora da Conceição, no Rio Paraíba, quem a colocou lá antes? Da onde ela surgiu? Era uma imagem assim de argila, de barro. Portanto, não caiu de meteoro, não caiu do céu, não veio do espaço. É uma obra de arte feita por mãos humanas. Mas quais mãos? Por quê? E depois de feita, por que ela foi jogada dentro da água, dentro do rio Paraíba? Essa é a pergunta que pesquisadores procuram responder. E como eu disse, eu não seguirei dogmas aqui, eu seguirei hipóteses, que para alguns até chegam a ser teses, já com conclusões definidas. Eu serei mais humilde para pensar um pouco sobre a alma do povo brasileiro, sobretudo a classe trabalhadora, que é a que mais se envolve com o fenômeno que significa, que representa a Aparecida.
Portanto, não valem aqueles xingamentos de que é ídolo, de que a Bíblia proíbe ídolo e tal. Isso não é sério. Isso não representa absolutamente nada para entendermos o que significa a Aparecida. Então, por exemplo, eu me baseio em 3 autores. Um deles, num ex-padre, Sérgio Zanella, que é, no entanto, filósofo, escritor, pesquisador, um homem sério, que não fala por falar. O padre Zanella, padre nunca é ex-padre, ele faz essa pergunta: quem colocou a imagem de Aparecida dentro do rio Paraíba? E ele responde, a partir de uma leitura que ele fazia quando seminarista, de um livrinho que conseguiu ler todo, mas que o reitor tomou das mãos dele porque ele não podia descobrir a verdade. Aquilo não era coisa para seminarista, como está nesse vídeo que eu mostro aqui para vocês. E que vocês podem assistir integralmente aqui no YouTube. Pois o padre Zanella conta a história, até com a intenção de desmistificar, não é essa a minha intenção aqui. Ele conta que, na verdade, e isso coincide com vários autores, que, na verdade, a imagem de Nossa Senhora Aparecida representa uma grande violência. O Brasil vivia, naquele momento, sob o regime da escravatura, cuja classe dominante eram os senhores proprietários que roubavam ouro, roubavam pau-brasil e exportavam as riquezas do Brasil. Ninguém era dono de nada aqui. O Brasil não tinha uma bandeira, o Brasil não tinha um parlamento, o Brasil não tinha um governo central, era uma colônia da coroa de Portugal. Quem governava aqui era Portugal. O Brasil não representava absolutamente nada. No entanto, aqui tinha gente. Quem estava aqui? Estavam aqui os indígenas, os caboclos e os africanos trazidos na marra da África. Ocorre então que, nesse momento, um grande proprietário rural foi enviado de Portugal, e esse senhor acabou se tornando o governador de São Paulo e Minas Gerais, para tomar posse como conde de Assumar, em 1717, como eu disse já hoje pela manhã. E ele passava pela vila de Guaratinguetá, em São Paulo, com 500 pessoas compondo a comitiva dele. E precisava alimentar essa gente. E o alimento fino, que não podia ser guardado em geladeira, porque não existia nesse tempo, freezer, nada, era aquele que era retirado na hora do rio, que tinha peixes em abundância. Então os pescadores foram lá retirar os peixes. E não encontraram peixes. E por aquele momento, então, desatinados, foram embora. E 3 deles, o nome está na história, que eu já vou mencionar aqui, na pesquisa, os nomes deles estão na pesquisa, acabaram por encontrar o corpo de cerca de 46 centímetros, com 2,5 kg de peso. Outro encontrou a cabeça. Aí eles encaixaram uma peça na outra e chamaram aquilo de santa. No entanto, a pesquisa demonstra que, na verdade, por trás dessa história, há racismo, machismo brutal por parte deste senhor que veio se apossar do ouro, das terras
para extrair riquezas do solo brasileiro. E ao se apossar de tudo, ele se apossou dos escravos também. E entre os escravos havia um casal. E ele colocou os olhos sobre uma mulher muito jovem e bonita, uma negra. Casada, conjugada com outro escravo que trabalhava para ele. O que ele decidiu? Ela que já trabalhava como doméstica, como escrava da casa dele, ele decidiu que ela moraria na casa, trabalharia por muito tempo, a vida toda lá, mas ela como dona de casa também, como mulher dele. Ah, mas e o casamento com o escravo? Isso não importa. Para o proprietário, o que importa são os seus desejos, é o seu sentido de dominação, é o seu poder de manipulação, é o seu poder de posse. Então, o poder de posse não é só sobre as coisas, sobre o ouro, sobre os animais, sobre os escravos, era sobre a alma das pessoas, os desejos das pessoas que eram negados. E ele tomou conta da mulher, invadiu o afeto feminino, o afeto masculino, a relação dos dois, tomou a mulher para ele. Quando o homem saiu desgostoso, triste, ele que era um verdadeiro artista, trabalhava na fábrica de tijolos, ele fez de argamassa uma imagem representando a linda mulher dele. Esculpiu a figura da mulher dele naquela imagem. E ele tinha essa imagem num lugar destacado na casa dele, escravo, que ele contemplava, ele acarinhava o tempo todo, como se fosse a mulher que ele amava. O proprietário soube, foi à casa do escravo, perguntou se isso acontecia, o escravo respondeu. O proprietário, então, arrancou a imagem da casa dele e, furioso, quebrou e jogou na água. Foi assim que apareceu Nossa Senhora Aparecida. Ela, na verdade, é a imagem de uma negra. Ela, na verdade, é a representação da escravatura. Ela, na verdade, é a representação da mulher massacrada, da mulher dominada, da mulher que serve aos desejos do que pode mais. A mulher que obedece àquele que manda e não se relaciona com aquele a quem ela ama. Isso representa essa imagem. A mim, essa imagem, assim colocada na história, me diz muito mais do que simplesmente uma veneração, porque fala da história da escravatura, fala da história de um amor verdadeiro, fala da história da dominação, fala da história de um homem que não teve o direito sequer de amar a imagem da sua amada. E aí vem outro autor que eu quero mencionar, que é o pesquisador e jornalista que vem escrevendo sobre a história da escravatura e que ele menciona também este fato da Nossa Senhora e do primeiro milagre que houve, que é o jornalista e historiador Laurentino Gomes, a quem vale a pena ler. E ele escreve que depois de pescada, depois de colocar num altar, virada santa, a imagem atraiu a atenção de milhares de pessoas. Mas o primeiro milagre, segundo reza uma lenda, foi o fato de um escravo chamado Zacarias, que fugia de uma fazenda no Paraná. Ao ser recapturado no Vale da Paraíba, Zacarias fez um pedido ao capitão do mato. Queria rezar aos pés da Santa Negra. Quando se ajoelhou, as correntes se partiram. Ele conta. Aí começaram os milagres. Então, na verdade, aqui a ansiedade pela libertação,
há a busca da libertação, há o desejo de romper as correntes para que o homem escravo, perseguido pelo capitão do mato, adquira a libertação. Essa história do amor e essa história do milagre me lembrar também de Raízes, a saga de uma família americana, que foi escrita por um grande autor, Saga da Família Americana, por um grande autor chamado Alex Haley, que criou o personagem chamado Kunta Kinte, que foi sequestrado da África. Ele muito bonito, muito vigoroso, um sonhador que foi arrancado da África e foi-lhe colocado um outro nome que não era o seu original. Ele não aceitou, se rebelou. E depois a sua mulher foi tirada pelo patrão. E eles se amavam profundamente. E como a sua rebeldia era tão grande, o patrão mandou cortar um dos pés dele pela metade para impedi-lo de fugir. Parecida com a história de amor desse casal no Brasil que gerou essa história, alguns chamam até de mito, de Aparecida. Só que atenção com a palavra mito. Ela é a representação de tudo que o ser humano sente, que consegue dizer, e o indizível que o ser humano sente. Por exemplo, o desejo de liberdade. Por exemplo, a força do amor. Como, por exemplo, o desejo de romper com as correntes. Como, por exemplo, o desejo de sair do ambiente da escravatura e adquirir um ambiente novo onde se possa respirar liberdade com dignidade. Quem trata disso é uma outra autora que eu tenho o privilégio de conhecer pessoalmente, que mora aqui em Goiânia, Goiás, que é a psicanalista Lucy Pena, que viajou pelo mundo todo para conhecer a Madame Negra, a Santa Negra que existe em quase todos os povos, que representa o mistério, essa busca da qual eu falei, que é um arquétipo mais profundo da alma humana, buscando libertação. Então, se antes eu poderia ter alguma reserva com relação ao culto à Aparecida, hoje eu a escuto como alguém que fala da história do Zacarias, que fala da história da mulher que foi proibida de amar o homem que ela amava e de receber o amor do homem que a amava profundamente. Do casal cuja relação foi rompida, esmagada e despedaçada pelo machismo. Por um setor da classe trabalhadora que se formava no Brasil, que não tinha o direito à economia que produzia já na oportunidade, com a extração do ouro, com a pesca e com as riquezas da natureza. A Aparecida representa mais do que um culto religioso. Representa um grito de libertação contra a dominação dos senhores dominadores. Naquele tempo, senhores proprietários rurais, os senhores condes, cheios de títulos, ou como Anhanguera, que juntava centenas de orelhas de indígenas que ele matava para roubar o ouro das suas propriedades. Cheios de títulos. Anhanguera, como outros bandeirantes extremamente sanguinários e bandidos. Hoje nós temos um mercado que sufoca, que faz negro morrer mais cedo,
que faz negro morrer atirado por negro, que faz negro ser assassinado por policial negro e policial pobre, que faz a classe trabalhadora se contaminar pelo coronavírus, enquanto a elite se delicia nas mansões e nos paraísos, sejam fiscais ou não, pelo mundo com o dinheiro tirado do lombo dos escravos, que desta vez só conseguirão realizar o milagre da soltura das correntes, quando as correntes cairão dos braços, não por prece, não com oração somente, mas com a luta de um povo organizado que conquistará aquilo que pode representar o resgate da libertação da própria Aparecida, da própria negra, da própria mulher que foi tomada e foi invadida desrespeitosamente pelo interesse econômico da elite dominante. É um grande desafio. Tem um grande significado a Aparecida, que nós devemos buscar e aprofundar. Como faz a psicanalista Lucy Pena, que busca lá no arquétipo, na alma humana, a alma feminina, a alma que geme por libertação e que geme para realizar os mistérios mais profundos do ser humano. Abraços críticos e fraternos. Esta é mais uma edição do programa Bilhete Profético dentro do canal Cartas Proféticas.